Fala galera, meu nome é Luiz Felipe Tubagi Polito, eu sou mestre e doutor na área de Fisiologia do Exercício e Treinamento Esportivo. Se você ainda não se inscreveu no canal e ainda não ativou as notificações, se inscreva e ative as notificações, porque a gente vai ter muito conteúdo gratuito disponível para você e obviamente que a gente está fazendo cada vez mais conteúdo, beleza? Então, o que seria o quadro Mister M? O quadro Mister M é um quadro em que eu vou desvendar alguns mistérios relacionados aí à questão, né, da pesquisa, do conhecimento científico e assim por diante. E a primeira dúvida, né, que a gente acaba empregando aí é a questão da pesquisa científica. Então, como é que a gente faz, por exemplo, para que a gente possa aí ter a pesquisa de acordo com as temáticas que a gente se interessa no nosso dia a dia, para que a gente possa responder perguntas cotidianas que acabam aparecendo aí e, a certas vezes, servindo de obstáculo para a nossa rotina de atuação profissional. Então, a primeira coisa que vocês estão vendo aqui, né, é um site chamado Google, com certeza em algum momento vocês já viram, ouviram, né? Esse site é tão impactante, esse site, que na língua inglesa foi constituída uma palavra chamada de Google. Ou seja, a pessoa não fala mais vou procurar no Google, a pessoa fala eu vou googlar, googling, que seria aí a palavra referente a pesquisar no Google. E aí a primeira coisa que a gente faz quando a gente pensa em pesquisar alguma disciplina, algum conteúdo, é vir no Google. Então, por exemplo, tive vontade de pesquisar aí potência nos esportes. E aí, quando eu digito lá potência nos esportes, aparecem algumas páginas de potência nos esportes. Aqui, por incrível que pareça, acabou aparecendo o Polito, o professor que vos fala. Né? Aí aparecem algumas outras páginas com sugestões de exercícios, conceitos, uma série de variáveis e de fatores, imagens e tudo mais. Às vezes a gente até clica aqui em imagens para poder pegar algumas slides e tornar algumas imagens e tornar os nossos slides mais explicativos. Aí você fala assim, professor, eu não queria informações do Google, eu queria informações que tivessem aí maior rigor científico e assim por diante. Como é que eu faço? Aí eu vou dar uma dica para vocês. Vocês vão vir aqui na página de pesquisa e vão colocar acadêmico. Quando vocês colocarem acadêmico, vai aparecer aqui, ó, Google Acadêmico ou Google Scholar. Você clica aqui e aí você vai colocar a mesma coisa que você colocou ali, potência nos esportes. E aí, beleza, tudo que você achar aqui agora, né, a grande maioria, não vou dizer tudo, mas 90% do que você acha aqui é artigo científico, artigo de cunho científico. Então você pode aí confiar um pouco mais do que aquilo que você encontra na página do Google tradicionalmente. Beleza, mas existe um conceito lá que a gente fala no mundo acadêmico, que é base de dados. O Google acadêmico não é uma base de dados, ou seja, significa que o Google acadêmico ele não ancora revistas com determinados crivos de seleção dessas revistas, ou seja, ele ancora ali todos os artigos científicos, ou a grande maioria dos artigos científicos, sem nenhum tipo de julgamento qualitativo. Olha, esses artigos eu quero que apareçam porque tem melhor qualidade, melhor controle metodológico e assim por diante. Então, o Google ele vai te dar um brainstorming sobre aquilo. Talvez é a primeira ferramenta que a gente acaba utilizando para pesquisar alguma coisa com muita rapidez, né? Eu preciso daquela informação na hora para saber aqui o que eu, né, o conceito de determinada variável, o método de determinado treinamento e seja lá o que for. Se você estiver aí no mundo da pesquisa propriamente dito, aí eu vou te sugerir outra coisa. Você vai entrar aqui no Google e na página inicial do Google vai aparecer, né, você vai digitar lá, Cielo. E aí a primeira página que aparece é da base de dados Cielo. E aqui sim você tem aí uma base de dados com mais, vou entrar aqui em Brasil, e aí você vai ter, digitar aqui português, e aí você vai ter aqui, né, uma base de dados propriamente dita, que indexa, ou seja, pega algumas revistas científicas e indexa essas revistas, coloca essas revistas dentro do sistema.
E aí eu vou vir aqui em pesquisa de artigos e vou colocar aqui, ó, potência. Aqui ao lado no campo aparece onde que eu quero que esse termo potência apareça. Eu vou colocar aqui palavras do título e esportes. Porque eu não quero potência das máquinas, eu quero potência no esporte. Palavra do título também, pesquisa. Tá? Ele não achou nada. Então eu vou colocar potência, esporte. Também não achou nada. Então vamos colocar aqui, ó, resumo e resumo. Pronto, agora ele achou. Então as correlações entre a força de extensão do joelho, né, análise de equilíbrio postural, índice de fadiga, potência anaeróbica, enfim, tem aqui vários artigos. Por que ele não achou anteriormente? Porque eu coloquei que essas palavras deveriam estar no título, e no título ele não achou nada, então eu tive que dar um passo para trás e colocar que essas palavras aparecessem aí no resumo. Beleza? E aí eu tenho lá o texto em inglês, ou resumo, o texto em inglês, ou resumo em inglês, ou resumo em português, ou resumo em português, espanhol e inglês, e o texto em português. Cada artigo, de acordo com a sua revista, vai te dar aí uma determinada opção. Se você já tiver passado pelo Cielo e quiser uma base de dados ainda mais consistente, mais forte, com artigos melhor indexados, né, em termos de na base de dados aí cientificamente falando mais forte, eu vou digitar lá no Google PubMed. E aí quando eu digito aqui no Google PubMed, aparece aqui Home PubMed. E aí eu clico em PubMed. E aí quando eu entro em PubMed, eu vou colocar lá Advanced. E aí quando eu coloco Advanced, aparece aqui, né, as mesmas variáveis. Então, eu vou colocar lá. Eu quero que apareça ou no título ou no resumo. Note que aqui está diferente do Cielo, tá? Aí lá título era uma coisa, resumo era outra coisa. Aqui eles estão juntos, título e resumo. E vou colocar. Aqui eu tenho que colocar em inglês, tá? Porque é uma base de dados que trabalha com artigos em inglês predominantemente. Power Sports. Ou vamos mudar um pouco. Quero potência no futebol. Observa que aqui ao lado eu tenho, né, o e, o ou não. O que significa isso? Que na ferramenta de busca eu quero que ache potência e futebol. E não potência ou futebol, porque eu quero potência no futebol. Mas futebol na Inglaterra é chamado de football e nos Estados Unidos de soccer. Então eu vou ter que colocar aqui também a opção de futebol. E aqui sim eu vou colocar ou. Aqui não, aqui. Ou. Tá? Ou seja, eu estou dizendo para a base de dados, eu quero que ache um artigo de potência e futebol ou potência e futebol. Beleza? Porque tanto faz ele achar futebol como soccer ou futebol como futebol. E aí eu vou dar lá um search. Quando eu dou um search, ele aparece a quantidade de artigos que ele achou. Mas eu quero os artigos mais recentes, dos últimos 5 anos. É muito simples, tá vendo aqui, ó, 5 anos. Eu vou dar uma palestra sobre potência no futebol e eu quero ter essa palestra já pronta e eu quero saber o que foi publicado de novo aí nos últimos 5 anos. Muito simples, é só vir aqui e clicar em 5 anos. Olha aqui, já ouviram falar, né, o professor falar em sala de aula, em 2018 foram publicados quase 1000 artigos sobre tal assunto? É aqui que ele pega, ó. Tá vendo? Em 2020 agora, incluindo o termo potência e futebol, já foram publicados cerca de 330 artigos. Não significa que todos os artigos que estão aqui vai servir para sua pesquisa, tá? E aí você vai ter que, né, fazer o crivo dos artigos, lendo, clicando nele, por exemplo, e lendo lá o resumo do artigo. E aí, se o resumo te interessar, você vai clicar no artigo para pegar o artigo na íntegra. Beleza? Observa que aqui ao lado aparece aqui a Open Access, que é uma revista chamada Frontiers. E aí quando eu clico aqui na revista, ele vai me abrir o artigo na íntegra. Por quê? Porque esse artigo é disponibilizado gratuitamente. Não significa que todos os artigos sejam disponibilizados gratuitamente. Beleza? Tem alguns artigos que não são. Aí eu vou aqui em Download, eu quero ele em PDF. E aí eu vou abrir um PDF com o artigo, olha o PDF aqui.
E aí, maravilha, eu posso ler o artigo no meu próprio computador, grifar aqui as palavras que eu acho legais, que eu acho importante grifar, e assim por diante. Hoje a leitura no computador te dá aí várias opções que anteriormente a gente não tinha. Beleza? Já fica aqui a sugestão desse artigo. Não o li ainda, mas parece um artigo super interessante. Beleza, galera? Então eu espero que tenha ajudado aqui vocês, né, nesse primeiro vídeo do quadro Mister M, desvendando aí alguns segredos que a gente tem no na nossa rotina de atuação profissional, e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos novos e deixe o seu comentário aqui embaixo se você tiver dúvidas, sugestões ou até mesmo se você quiser aí algum tema que ainda não foi abordado no canal, beleza? Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.